A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. Volume 413 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Aí estão as definições de tudo que é de matéria. Basta ser de matéria para serem sofredores, cada qual na sua categoria, cada qual sofrendo na sua classe. Se é pedra, é um sofredor. Se é bicho irracional, é um sofredor. Se é bicho racional, é um sofredor. Tudo que é de matéria sofre as consequências dessa deformação racional. Basta ser de matéria para ser um sofredor. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar essa energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, sendo desmaterializada pelo universo em desencanto, e depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. E com o decorrer das eternidades, que ainda existem muitas eternidades pela frente para vir, então há a transformação dessa deformação racional para o seu estado natural, porque tudo se transforma para o seu estado natural. Mas o mundo ainda tem que passar por uma infinidade de eternidades para ver esse julgamento da transformação dessa deformação e transformação racional. A cultura racional tem o valor de destruir todo o desequilíbrio da humanidade, porque a pessoa está ligada à energia racional e essa energia equilibra, porque é a energia dona da vida. E por isso está materializada como máquina do raciocínio. A energia do mundo racional materializada como máquina do raciocínio. E que através da cultura racional é desmaterializada. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna. E por isso a pessoa ligada à energia racional perde todos os defeitos do animal racional, porque passa a ser equilibrada pela energia racional ou pela cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que a energia racional elimina todos os defeitos da energia elétrica e magnética. Por isso, fica imunizado irracionalmente. Por isso a energia racional, todos ligados a ela, perdem todos os defeitos que existem neles. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer para perder todos os defeitos que todos os bichos racionais têm. Basta ser bicho para ter uma infinidade de defeitos. E por isso todo bicho é desequilibrado, todo bicho é feroz. E por isso vivem uns contra os outros e matando uns aos outros. Porque todo bicho é cheio de defeito, todo bicho é feroz, é fera bravia. Mas ligado à energia racional perde toda essa ferocidade. Porque a energia racional equilibra, a energia elétrica e magnética desequilibra. E por isso na energia racional está a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia. Por isso equilibra o animal racional, porque todos têm raciocínio. É essa energia de vida eterna do mundo racional, do primeiro mundo, que está materializada na cabeça de todos na glândula pineal.
Somente a cultura racional desmaterializa. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Para ver que a energia racional vai mudando aos poucos o animal de origem racional. Não é uma mudança rápida. Com o tempo vai se modificando, vai mudando. A pessoa vai se achando cada vez mais diferente, até ficar iluminado pela energia racional. Porque o trabalho da natureza é lento. Os movimentos naturais da natureza são lentos. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva. Porque chegou o fim dessa deformação racional, o fim dessa transformação racional e o fim da morte. Porque todos agora passaram a saber como poderão voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia e vida eterna, porque são puros, limpos e perfeitos. Por isso chegou o fim dessa deformação e transformação racional. E por todos terem conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, voltam para o seu mundo de origem porque passaram a conhecer a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já estão raciocinando diz: é verdade, como eu estou mudado, não calculava mudar tanto assim. E a pessoa vai mudando aos poucos, porque aos poucos a energia racional vai tomando conta do corpo até passar a raciocinar. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para ficarem iluminados pela energia racional. Quando estiverem dominados pela energia racional, estão raciocinando, estão no progresso da concórdia, todos concordando com todos. Mas a energia racional vai entrando aos poucos no organismo e aos poucos a pessoa vai mudando até passar a raciocinar. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Por isso já tem muitos com raciocínio bem desenvolvido. E os que estão com raciocínio bem desenvolvido, tudo passa a dar certo em sua vida, porque está ligado à sua verdadeira energia, não tem mais decepções. Começa a dar tudo certo na vida da pessoa, porque a pessoa já está com o raciocínio bem desenvolvido. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque de desacerto chega quando pensavam e imaginavam. Quando estavam sendo lapidados por essas duas energias do chão elétrico e magnético, duas máquinas de lapidação para a preparação de todos para a fase do terceiro milênio, para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. A razão da vida está na energia racional, por isso, ela está materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia e vida eterna. Para ver que com a persistência na leitura todos vencerão os maiores obstáculos da vida da matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade. Esta deformação racional teve o seu princípio, teve o seu fim, porque tudo que está fora do seu verdadeiro lugar tem princípio e tem fim. Somos habitantes do mundo racional, um corpo de energia e de vida eterna, e não aqui nessa deformação racional. Aqui estamos deformados, porque procuramos assim sermos pela desobediência ao verdadeiro Deus. Hoje passamos a saber na cultura racional o porquê somos assim, estamos fazendo tudo o que podemos para deixarmos de sermos assim, e voltar para o estado natural no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia e de vida eterna. Hoje, depois que passaram a se conhecer o seu verdadeiro estado natural,
todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para ele. Porque ninguém está aguentando mais essa vida de matéria, porque a vida da matéria está no fim. Porque está aí a energia racional, findando assim a matéria, esse conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Que aparentemente parecia tudo ser e nada é, porque aparências não são verdades. Hoje todos de posse da verdade e das verdades diz, é verdade. Esse encanto nos ludibriou de uma tal maneira que parecia que a vida era essa mesma, nascer, sofrer e morrer. E destruído pelo sofrimento, hoje todos que já passaram a se conhecer, aflitos para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia e vida eterna. Todos estão fazendo por onde alcançar o desenvolvimento do raciocínio, porque ninguém quer mais ficar aqui nesse conjunto de ruínas, que assim é a matéria, se transformando para as classes inferiores. Todos que passaram a se conhecer sabem que devem se livrar dessas duas máquinas de lapidação, que é a energia elétrica e magnética. Essas duas energias foram feitas para a preparação de todos, para encontrar a paz da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Então foi preciso existir essas duas energias, essas duas máquinas de lapidação, porque já foram monstros, já foram selvagens, já foram civilizados e hoje são racionais. E todas essas mudanças naturais da natureza é por viverem artificialmente. Quem vive artificialmente não aceita as mudanças naturais da natureza. Não sentiram as mudanças de civilizados para racionais por estarem vivendo artificialmente? Quem assim vive, vive contra a natureza. Como não sentiram a mudança de selvagens para civilizados, como não sentiram a mudança de monstros para selvagens, porque são movimentos naturais da natureza, e que as pessoas não percebem, por ser uma evolução natural da natureza. Quem vive na matéria vive artificialmente, aparentando aquilo que não é, sabendo que a matéria é um simbolismo puro de vida provisória e passageira porque é simbólica. E por estarem deformados e serem, por evolução natural da natureza, com 21 eternidades de reencarnações, por isso está aí essa categoria de bicho irracional, pagando os maus feitos que fizeram em outras reencarnações. Porque todo filho do verdadeiro Deus tem raciocínio. E todos esses têm raciocínio. Porque todo filho de Deus tem essa energia materializada na glândula pineal. E se existe o irracional, foi porque estão pagando o que fizeram em outras reencarnações, porque a natureza cobra. A natureza não deixa passar nada. É fazer por onde não dever, porque o pagar é certo. Porque a natureza cobra com juros muito altos, para verem como são feitas as transformações. Se transformam em animal racional para pedra. Todas as pedras já foram gente. Se transformaram em pedra, porque é a cobrança natural da natureza. É um vivente como outro qualquer. Tudo que existe em cima da terra tem vida. As pedras têm vida por serem transformações naturais da natureza. Cada qual com a sua vida. O vegetal tem vida. O animal irracional tem vida e todas as pedras têm vida. Não é só a matéria que tem vida, não. Tudo que é feito de matéria tem vida. As pedras têm vida e por isso tem pedras de valor e tem pedras sem nenhum valor. As pedras de valor são muito lapidadas, porque estão pagando o que fizeram em outras reencarnações. Então a lapidação das pedras é um sofrimento muito grande. Ela grita, ela berra, e ninguém escuta, e ninguém ouve. Só quem ouve é a natureza.
para ver que não adianta ser mal na terra, adianta fazer o bem e não olhar a quem. Para ver como as pedras preciosas de grande valor sofrem muito. E a natureza escuta os seus gritos, os seus berros, porque a natureza é a dona de tudo. Quanto mais valor tem a pedra, mais sofrimento tem que passar. Para ver que tudo que é de matéria sofre. E quanto mais valor tem a pessoa, mais sofre. E por isso Cristo passou por aqueles martírios que passou. Todos esses vultos da matéria estão penando aí no espaço porque foram materialistas. Progrediram a matéria demais. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, o encantado vive iludido por essa vida ludibriadora de matéria que parece que é o que não é. Para ver que a matéria é mesmo um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói tudo que é de matéria. Esses valores simbólicos de vida provisória e passageira, que não adianta nada essa vida do nada, que aparentemente parece tudo ser e nada é. Para ver que a sabedoria do verdadeiro Deus é infinita. E aí está ela, provando e comprovando, com base e com lógica, que tudo que é de matéria é sofredor. Basta ser matéria para ser sofredor, como todos aí estão materializados. O que são as pedras? Um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje quem é de matéria diz, é verdade, ser de matéria é um embuste grosseiro de vida provisória e passageira por ser simbolismo puro. Para verem que a sabedoria do verdadeiro Deus é infinita, porque tem base, tem lógica e provas e comprovações. E quem é o verdadeiro Deus? É um habitante do mundo racional, é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias. Para ver que tudo que é de matéria sofre muito, padece muito, porque está fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem ficar imunizados pela energia racional. Imunizados quer dizer com seu raciocínio desenvolvido. A pessoa ficando imunizado pela cultura racional passa a raciocinar, porque passou a conhecer o seu verdadeiro mundo de origem e saber como voltar para ele. Tudo que é de matéria, seja pedra ou seja lá o que for, sofre muito, padece muito. Para ver que hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque com o tempo, com o decorrer das eternidades, vem a transformação dessa deformação do seu estado natural. Aí estão as definições, que hoje quem está comandando a natureza é a energia racional, e que a fase do pensamento já terminou há 51 anos passados. Esses avisos é porque a pessoa tem o conhecimento que trate de ler os livros de cultura racional para desenvolver o seu raciocínio, porque a fase do pensamento já terminou há 51 anos passados, que era comandada pela energia elétrica e magnética. A natureza era comandada por essas duas energias elétrica e magnética. Agora quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. Não sentiram essa mudança porque estão vivendo artificialmente. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as suas mudanças. Por viver contra a natureza, e por isso que não sentiram a fase da racionalização chegar, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Não sentiram essa mudança e nem podiam sentir. Por isso a fase do pensamento já terminou há 51 anos passados. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque
Porque já terminou a fase do pensamento há 51 anos passados. Já foi tempo que essas duas energias comandavam a natureza, e agora quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia racional. Para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, porque o natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com corpos de energia de vida eterna. Esse aqui é o verdadeiro estado natural. Mas julgavam muitos pensadores, por viver desconhecidos de si mesmos, julgavam que a vida fosse essa mesma de matéria, e resumia a vida nisso, nascer, sofrer e morrer. Porque viviam desconhecidos de tudo e de si mesmo, ninguém conhecia a causa desses feitos, porque não há efeito sem causa. Ninguém conhecia, pensavam que a vida fosse essa mesma, porque o pensador nunca soube por que pensa, nunca soube por que imagina, nunca soube a causa de estarem ligados nessas duas energias do chão. Porque sempre viveram desconhecidos de si mesmo de todas as causas. E por viverem desconhecidos de si mesmo, pensador nenhum sabia o porquê pensava e imaginava por estarem vivendo sem se conhecer. Não conhecia essas duas máquinas de lapidação, por serem duas máquinas de lapidação e que eram sofredores imortais. Todos sendo preparados por essas duas máquinas de lapidação, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois de bem preparados, serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 414 do Histórico.